Vamos com o repórter Alberi Neto, que fala de Cachoeirinha, da frente da garagem da Transcal. Qual é a situação aí? Bom dia, Alberi. Bom dia, Macedo. Isso, eu e o cinegrafista Everton Crisóstomo já estamos aqui com a reportagem da RBS TV na Transcal, em Cachoeirinha, onde nenhum ônibus saiu nessa manhã. Então, quem precisa sair de Cachoeirinha para se deslocar em direção a Porto Alegre com o transporte metropolitano não está tendo ônibus. Os ônibus não estão saindo da garagem da Transcal. A gente está saindo aqui da garagem também para começar a circular pela cidade e já vê que tem muita gente esperando nas paradas por esses ônibus que não vêm, porque, como a gente falou, a garagem está fechada. A paralisação não é só em Cachoeirinha, em várias outras cidades, como a gente está acompanhando nessa manhã aqui na região metropolitana, mas aqui em Cachoeirinha o cenário que a gente tem é esse. Até antes o nosso colega Eduardo Paganella estava relatando lá a questão de Guaíba, né, que as pessoas estão buscando uma alternativa no catamarã. Aqui em Cachoeirinha, infelizmente, não tem essa opção, né? As pessoas vão para a parada e não tem um meio alternativo para se deslocar para a região metropolitana, se deslocar em direção a Porto Alegre. Nesse caso, claro, as pessoas estão começando aí a chamar os carros de aplicativo, a buscar carona, alguma maneira de conseguir esse deslocamento entre a cidade onde vivem e a capital, aqui no caso de Cachoeirinha. E a gente sabe que já é um dia chuvoso, né, esse início de manhã, o que aumenta o valor da tarifa desses carros de aplicativo, e aí ainda mais com esse movimento de muita gente tentando chamar, o preço vai ficar ainda mais inviável para todo mundo que está tentando aí começar o seu dia, né? Situação complicada, então, para quem precisa fazer esse deslocamento, e como a gente acompanha aqui em Cachoeirinha, a Transcal está com a garagem fechada, não estão saindo ônibus para fazer a conexão entre Porto Alegre, entre Cachoeirinha e Porto Alegre, e a Transcal também opera algumas linhas que fazem a conexão entre Gravataí e Porto Alegre, então esses trajetos também estão sendo afetados, além de outras cidades da região metropolitana que estão enfrentando transtornos no transporte metropolitano nesse início de manhã, Macedo. Valeu, obrigado. E a chuva continua, né? As imagens que o Alberi e a equipe mostraram aqui durante a transmissão lá de Cachoeirinha dão conta da permanência da chuva. E aqui em Porto Alegre também, olhando para a rua aqui, chuva que é bem intensa. Não é uma chuvarada, mas é uma chuva bem consistente e permanente, contínua. Não está dando trégua. E segue a cobertura da greve dos rodoviários da região metropolitana. Guilherme Milman acompanha a paralisação na Sogil, na cidade de Gravataí. Qual é o quadro de momento por aí, Milman? Alô? Oi, Pedro? Alô, Milman, no ar, pode trazer as informações? Oi, Macedo, a gente está com dificuldade de sinal, a gente está numa garagem da Sogil que fica aqui em Gravataí, uma das 4 garagens onde não estão saindo ônibus que fazem a linha intermunicipal, saindo de Gravataí para ir para Cachoeirinha ou para Porto Alegre. Apenas ônibus fretados e ônibus da linha municipal, que circula dentro do município, estão saindo nessa manhã. Aqui do lado já é possível ver o impacto desse problema com passageiros que estão aguardando há horas por um ônibus. Alguns, inclusive, já voltaram para casa, não irão trabalhar, pelo menos nesse início de manhã, porque não conseguem uma alternativa para conseguir se deslocar aqui em Gravataí. A gente já solicitou para a Metroplan um levantamento de quantos ônibus saíram, mas a informação que a gente tem é que, pelo menos nessa garagem, nenhum ônibus saiu e que, portanto, não há circulação das frotas. Eu vou ver se consigo rapidamente chegar aqui, porque ao lado tem essa parada que tem algumas pessoas aqui, pelo menos umas 10 pessoas aqui que estão aguardando. Vou falar com uma passageira rapidamente. O seu nome, por gentileza, para a Rádio Gaúcha? Chegou agora? E tá sabendo já que não tem ônibus? Fiquei sabendo quando cheguei aqui. E aí já tá pensando em alguma alternativa? O Uber, né? Mas o Uber tá dando caríssimo, né? Sem voltar pra casa se não sair. Vou falar rapidamente aqui, a gente já tinha conversado antes, né? Tá desde as 4h20 da manhã esperando. Isso, desde as 4h20. Tá pensando em voltar pra casa, né? Vou voltar pra casa. Não tem como, a gente precisa, Cachoeirinha, eu trabalho em Cachoeirinha, não tem como ir até lá. E não tem outra alternativa? Não tem outra alternativa. O Uber tá dando tá lá em cima o valor. Não tem como. Seu nome? Aline. Então, essas pessoas aí estão tendo que pensar em alternativas e algumas, como eu falei, voltando para casa. E a repórter Catherine Moreira acompanha a situação em Alvorada, onde a Soul também tem os seus veículos na garagem nesse começo de segunda-feira, hein, Catherine? Macedo, a paralisação aqui na garagem da Soul é por adesão. Nesse momento a gente fala aqui da Avenida Getúlio Vargas, em uma parada de ônibus.
Tivemos um problema na conexão da Kathleen Moreira e também do Antônio Carlos Macedo. Vamos agora com o Eduardo Paganella, que está em Guaíba, que também tem paralisação dos rodoviários metropolitanos, e essa paralisação gera um movimento muito maior no catamarã. Fala, Eduardo Paganella. Os moradores de Guaíba foram surpreendidos na manhã desta segunda-feira com a paralisação dos ônibus que fazem a interligação entre Guaíba e Porto Alegre. Nenhum ônibus da empresa Expresso Rio Guaíba saiu das garagens na manhã de hoje. Com isso, as pessoas ficaram nas paradas de ônibus por bastante tempo até se informarem e saberem que havia essa paralisação. Muita gente buscou o serviço do catamarã. No entanto, não há barcos suficientes para dar conta da grande demanda de passageiros. Com isso, algumas pessoas chegam a esperar mais de 1 hora na estação do catamarã para conseguirem pegar o barco rumo a Porto Alegre. Volta a repórter Kathleen Moreira, direto de Alvorada. A gente fala nesse momento, Macedo, aqui da Avenida Getúlio Vargas, numa parada que está lotada, e nesse momento chegou um dos ônibus da SOU. É o ônibus da parada 56 que vai rumo a Assis Brasil, em Porto Alegre. Bastante gente procurando o ônibus para ir em direção à capital, tem horário marcado para trabalhar, mas tem relato de pessoas guardando desde antes das 5 horas da manhã, antes das 6, para conseguir a sua linha específica. O que a gente consegue observar é que alguns ônibus estão saindo da garagem aqui da SOU, mas são linhas específicas. Então, quem não consegue ir para alguma área, por exemplo, o centro de Porto Alegre, há pouco eu conversava com um senhor que está aguardando desde antes das 5 horas da manhã, e a alternativa dele foi tentar o aplicativo. A empresa dele disse que iria pagar a corrida, então ele estava na luta para conseguir um aplicativo, porque tem muita demanda em função da paralisação. Conversei com um rodoviário que estava chegando agora para trabalhar na garagem, e muitos deles nem sabiam que a paralisação estava marcada para hoje. Ele disse que estava descobrindo agora, quando chegou, que estava havendo essa manifestação dos rodoviários. Conversei com um coordenador também que representa o sindicato, e eles estimam uma adesão de 95% dos ônibus da categoria. Para se ter uma ideia, eles dizem que nesse horário está circulando uma média de 15 a 20 ônibus, quando o normal para o horário seria de 300. Essa é a informação que vem do sindicato. O que a gente consegue observar nas ruas é que as paradas estão cheias, tem bastante gente aguardando, mas a gente consegue ver alguns ônibus circulando pela cidade. Desde muito cedo, os ouvintes da Grande Porto Alegre se manifestam pelo WhatsApp, dando conta da dificuldade de conseguir transporte em razão da greve dos rodoviários das empresas que atendem as linhas intermunicipais, hein, Tiago? Isso, muitos problemas em Viamão, Gravataí, Cachoeirinha, Guaíba, Alvorada. Os ouvintes relatam que até tem alguns ônibus passando, mas com as paradas lotadas. Canoas, que seria uma das cidades atingidas, o relato dos ouvintes é de que os ônibus estão vindo para Porto Alegre. O Paulo Thyssen é um deles, diz que está dentro do ônibus indo para Porto Alegre. Muitos ouvintes perguntando o motivo da paralisação. Vou reler, já havia lido antes a nota do Sindicato dos Rodoviários da Região Metropolitana. Motivo da paralisação: falta de reajuste salarial desde junho de 2024, data base da categoria. Nota diz: jogo de empurra-empurra entre o segmento patronal e o governo do estado faz com que trabalhadores fiquem sem ser atendidos nas questões salariais. É a nota do sindicato, motivo da paralisação dessa manhã.